Bom, esse aqui não é um curso de branding, você já sabe disso, mas eu acho fundamental a gente falar um pouco mais sobre isso, né? Porque, como eu falei lá no começo, o marketing para mim ele está extremamente conectado com a parte de marca, tá? O branding ele é um tema super profundo, então eu vou fazer aqui uma abordagem de alguns pontos que para mim são tipo super importantes, fundamentais, assim, e o essencial quando a gente fala de marca. Mas se você curte esse assunto, se você gostar desse assunto, dá para ir mais além nesse sentido. E a gente também pode ir trocando um monte de ideia aqui nos comentários, tá bom? Então, eu quero que você tenha essa consciência. Aqui eu vou falar muito do que eu acho como essencial, mas dá para ir mais fundo. Na verdade, o branding ele é talvez tão fundo quanto o marketing em vários aspectos, tá bom? Bom, acho que para a gente começar, a gente tem que começar do começo, né? Então, a gente pensar no branding como uma gestão de marca. E aí vem o primeiro ponto, primeira pergunta, que é, bom, o que é uma marca, né? Muita gente confunde a marca com identidade visual. Então, com logo, com as cores, com coisas nesse sentido. Se a gente for pensar formalmente, ela realmente é uma identidade visual. Então, quando você vai registrar uma marca, é basicamente isso que é registrado. E aqui vai um adendo super importante de ficar muito atento ao momento de registrar uma marca, tá? Às vezes a gente começa projetos, começa os negócios, não tem tanta certeza se aquilo vai dar certo ou não e a gente não quer investir uma grana para isso. E é um dinheiro para registrar uma marca, mais ou menos aí de R$1.000, R$1.500, tá? Uma base para você ter em mente. Mas é muito importante você ficar com isso de olho. Tem um caso bastante recente de uma brigadeiria, né, de uma doceira, acho que chamava Maria Brigadeiro, se eu não me engano, onde uma mulher ganhou bastante fama com os brigadeiros e com esse nome, mas já existia uma marca com esse mesmo nome, com esse nome registrado, e essa mulher teve que mudar tudo e foi meio caótico para ela. Então, fiquem bastante atentos em relação a registro de marca, tá? Esse é um adendo. Fecha parênteses sobre isso. Voltando aqui para o que é a marca. Então, formalmente é isso. É realmente uma identidade visual. Mas, conceitualmente, a marca é uma soma de vários atributos, né? Como benefícios, qualidade, valores, personalidade e um monte de coisa, tá? Voz, né? O atendimento, tudo isso, todos esses atributos, né? Somados é o que é a marca, tá? Então eu vejo a marca como uma base de relacionamento com as pessoas, né? Se todos esses atributos fazem parte de uma marca, são exatamente os atributos que nos conectam com os negócios. Então eu vejo ela como uma base de relacionamento, tá? Então, como ela é uma base de relacionamento e das memórias, né, de uma pessoa, uma marca é basicamente o que o consumidor, né, o que a pessoa acha que ela é. Então a marca, no final das contas, é uma percepção. Então a marca é a percepção que as pessoas têm daquilo ali, que elas estão comprando, que elas estão usando, que elas estão vivenciando, né, experienciando aí, tá? Então até tem esse desenho que eu me inspirei num post do Visualize Value, que é um Insta que eu gosto bastante, e é bem parecido com o Hub, só que ao contrário, a base é preta. Eu super recomendo que vocês vejam, que vocês sigam, primeiro ponto. E é bem isso, né? A gente tem a marca, existe uma camada ali de experiências individuais, e aí depois, passando por essa camada de experiência individual, cada um percebe essa marca de uma forma diferente, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. E aí eu quero complementar isso com essa imagem, né? Então é uma imagem adicional àquela que a gente viu lá nos primeiros módulos. A gente tem ali um marketing, que é basicamente definir, né, o que é tudo. Depois a gente tem a publicidade, que a gente já falou, que é basicamente ficar falando sobre isso, falando sobre isso, falando sobre isso. E a gente tem o branding, basicamente é a gestão de marca, que é ao contrário, é a pessoa falando para a marca, né, de eu entendo que você é
tal coisa. Nesse caso, ela entende que ele é um grande amante. Sorte a dele que conseguiu passar de fato essa percepção, tá? E essa percepção, ela funciona meio que para tudo, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um tempo atrás eu fiz uma pesquisa dentro do Hub e eu pedi para que as pessoas definissem o Hub em uma palavra só. E isso daqui é uma nuvem de palavras que eu criei com base nas respostas. Então aqui me dá muito a noção dessa percepção que as pessoas têm sobre o trabalho do Hub, né? Então tem aqui simplicidade, que vem muito de encontro com de fato a gente faz ali, marketing, aprendizado, minimalismo. Então aqui eu começo a ter uma noção da percepção das pessoas. E aí eu tenho que fazer um trabalho de avaliar se essa percepção está de encontro com o que eu estou tentando construir como marca, né? Ou se eu preciso ainda fazer algum ajuste, tá? Isso é uma coisa que eu gosto bastante de olhar e é muito fácil de você aplicar, tá? Então, se você tem um negócio, né, depois de um tempo, claro, deixa as pessoas chegarem, deixa as pessoas entenderem e vale você questionar. Pô, se você tivesse que definir essa minha marca aqui, esse meu negócio em uma palavra, qual seria? E aí deixa que as pessoas falem. Porque basicamente essa é a percepção que elas têm e dali você vai entender o que elas estão entendendo, né, vendo da sua marca. E essa nuvem aqui, depois eu vou deixar aqui no material, mas isso você faz na internet, tá? Tem vários sites que você consegue fazer essa nuvem e ter essa visão, né? Esse contexto mais visual, tá bom? Bom, entram aí dois fatores chaves, tá? Quando a gente fala sobre a marca se transformando em percepção, tá? Que são, primeiro, eles tendem a ser de dentro para fora, né? O processo de marca ele tende a ser de dentro para fora. Então ele é um mapeamento, ou deveria ser um mapeamento, no meu ponto de vista, da essência e os valores daquele negócio, né? Ou daquela marca, ou daquela pessoa, né? Se é um negócio individual, e entender uma forma de como dar luz para isso, como colocar um holofote nessa essência, tá? E aí entra nessa história de autenticidade. Uma marca que não é autêntica, ela tem grandes riscos de se perder no meio do caminho, ou que é ainda pior, né, de ter essa percepção completamente distorcida, porque ela não age ou não consegue agir de acordo com o que ela fala, né? Então, quando a gente tem um posicionamento, quando a gente tenta transparecer uma coisa que a gente não é muito difícil a gente manter. E aí a gente tem, né, o problema de que ou a gente vai nesse meio do caminho se perder como pessoa, né? Mas também é um negócio, tá? E o segundo ponto é a consistência. A gente vai falar bastante sobre consistência mais pra frente, mas aqui é onde entra um trabalho de gestão de marca, tá? Que é construir um ecossistema que consiga guiar as pessoas em criar uma percepção mais consistente, tá? Então é como você gerir a marca num ponto que você consiga fazer com que as pessoas diferentes, lembra ali que cada um passa pelo seu filtro de experiência pessoal, mas que elas entendam de maneira muito semelhante a marca. Então como é que você consegue transparecer alguma coisa, né? Como você consegue passar essa essência e ter essa gestão para que as pessoas entendam de maneira muito semelhante. Cada uma vai entender sempre de um jeito extremamente particular, mas esse jeito pode ser muito parecido com o outro. E esse é o grande desafio desse trabalho de gestão de marca, tá? Que é, então, como fazer com que pessoas com repertórios diferentes entendam a marca de maneira muito semelhante, tá? Um dos tópicos, né, no meu ponto de vista, mais importantes para a construção de uma marca é o posicionamento, tá? O que é posicionamento? Na verdade, primeiro, o que não é o posicionamento? O posicionamento não é o slogan, então não é aquela coisinha que aparece junto com a marca, né? Aquilo não é necessariamente o posicionamento. Em teoria, o slogan ele reforça esse posicionamento, tá? Mas são coisas diferentes, tá? O posicionamento
ele é como a marca se comporta e impacta o cliente. Tá? Então é como eles querem, na verdade é como a marca quer que as pessoas enxerguem ela. Tá? Então é como você coloca a sua marca na cabeça das pessoas de uma maneira mais interessante e diferente das outras marcas. Tá? Então pense um pouco nisso. Assim. Posicionamento é você tentar construir, né, de alguma forma, um espaço na cabeça das pessoas para que elas te entendam de uma maneira diferente e mais interessante que outras marcas, tá bom? Isso parece um papo de grandes marcas, mas eu vejo que o posicionamento ele é inclusive muito mais importante para os negócios pequenos do que para os negócios grandes, tá? Isso por dois motivos principais. O primeiro é que negócios pequenos, né, ou negócios independentes, eles precisam otimizar a grana, né? Então, quanto mais claro for o posicionamento, melhor você está usando o seu dinheiro na comunicação. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o ecossistema de empresas independentes e de empresas menores, grande parte desses negócios não tem um posicionamento. Né? Então, quando você tem um posicionamento muito claro, isso acaba se tornando um fator de vantagem, um fator realmente que te coloca num lugar, numa posição de vantagem frente a todos esses competidores. Tá? Então, pensem que o posicionamento parece algo de empresa grande, né? Putz, isso aqui é coisa de empresa grande, mas na verdade ele é ainda mais importante para empresas pequenas, empresas independentes. Tá? Então, o resumo, né, do posicionamento, ele é a definição de como você quer ser visto pelas pessoas. Então, ele é basicamente esse pedaço aí desse fluxo que está desenhado, tá? Bom, mas em todos os mercados, sem exceção, existem dezenas, centenas e até mesmo milhares, em alguns casos, de empresa competindo, tá? E é muito mais fácil fazer com que as pessoas enxerguem a nossa marca quando ela carrega um posicionamento com características únicas, tá? Pelo menos dentro do mercado, tá? Não é que, nossa, ninguém tem isso em lugar nenhum, mas pelo menos dentro do mercado onde você atua, é muito importante que você carregue uma característica única. Isso já é inicialmente guiado pela autenticidade, né? Então, naquele processo de trazer a essência para fora, né? Mas tem um método também que pode te ajudar a encontrar essa característica única para que você consiga se apoiar nela em toda a parte do posicionamento, e a gente chama isso de ponto de diferenciação, tá? Bom, como o nome já diz, ele é um ponto que te diferencia dos outros, tá? Mas aqui a gente está falando como marca e não como produto, tá? Então a gente vamos tentar descolar nesse momento aqui o pensamento de marca e de produto. Então é como você consegue desenvolver uma personalidade única da sua marca, tá? Antes de entrar mais no detalhe desse método, eu quero levantar aqui o que não é um ponto de diferenciação. Acho que é a base para a gente começar, tá? Preço não é diferenciação. Na verdade, o preço ele é algo muito sensível, né? E ele não está ligado com personalidade. Então, o que eu quero dizer com sensível? Né? Vamos imaginar que você pensa que a sua diferenciação é ter um preço mais barato. Se entra um outro competidor que tem preço menor que o seu, ele acaba de matar a sua diferenciação, né? Ou que você achava que era uma diferenciação. Então, ele é algo muito sensível e ele não tem a ver com personalidade, né? Ele tem a ver com produto. Então, lembra que a gente está descolando aqui, nesse momento, marca e produto, tá? Também não é um ponto de diferenciação qualidade. Então, a gente espera, no mínimo, que todas as marcas, né, nos entreguem qualidade. Então, isso aqui não pode ser uma diferenciação, porque é o básico que a gente espera. E também não é um ponto de diferenciação o que as pessoas já associam automaticamente à categoria. Então eu vou dar um exemplo aqui. Uma pasta de dente, ela não pode ter como ponto de diferenciação a prevenção a cáries. Por quê? Porque todo mundo associa que todas as pastas de dente previnem cárie.
Então, se a gente já tem uma associação direta disso, isso não é um ponto de diferenciação, tá? Porque, independente se você fala que você previne cárie, a pasta do lado, na minha cabeça, também previne cárie, né? Então, isso aqui não é um ponto de diferenciação, tá? Então, cuidado com as pegadinhas, assim. A gente vai entrar mais sobre isso, mas a diferenciação ela não é necessariamente o que você é melhor. Então, é muito comum, né, que a gente fala, não, o meu produto é de mais qualidade do que o outro, né? O meu preço é melhor que o outro. Então, a gente não está falando sobre atributos de produto e nem necessariamente o que você é melhor, mas o que você é diferente do outro, tá? Diferenciação diferente, tá bom? Agora vamos para um passo a passo aqui para te ajudar nesse desafio, tá? Então, eu tenho esse modelinho aqui. Esse modelo tá aqui para fazer o download, então você pode usar exatamente esse modelo, tá? E aí, você tem vários aspectos aqui, mas vamos começar do começo, tá? A primeira coisa que você vai fazer é, obviamente, preencher ali o nome da sua marca, né? E o mercado que você atua. Então, eu fiz aqui um exemplo da Pousadog, que é um hotel para cachorro. Eu agora sou pai de cachorro, né? Então, eu fico com isso na cabeça. E aí, o primeiro ponto que você vai colocar depois, obviamente, de preencher ali, são preencher alguns argumentos de diferenciação, tá? Então, eu quero que você faça uma lista de argumentos que você acredita que sejam fatores de diferenciação dentro do seu mercado. Aqui não é para você olhar ainda só para o seu negócio, tá? Olha para o mercado como um todo. Então, olha para o mercado, se imagina como uma pessoa que está, né, consumindo desse mercado, e você coloca ali alguns pontos que você acredita que sejam fatores de diferenciação. Eu fiz aqui alguns exemplos, mas eu quero que você tente sempre se provocar a chegar muito próximo de 10, assim, tentar 10 pontos ou muito próximo disso, tá? Para realmente exercitar isso dentro da nossa cabeça. Eu coloquei aqui 7 pontos para facilitar, tá? Até para não ficar tão longo, porque isso aqui tem muito fator de diferenciação que é possível. Então eu coloquei aqui possíveis argumentos. Então 24 horas, funcionar por 24 horas, atender todas as raças, levar e trazer em casa, ter câmeras para você monitorar ali seu doguinho, especialização em galgos, que é a raça do Oliver, e por isso eu estou colocando aqui, é um hotel que tem alimentação natural, não deixe os cachorros em jaula. Então aqui eu listei um monte de argumentos de diferenciação, tá? Depois você vai fazer o quê? Você vai chegar e vai fazer uma segunda lista, que é o nome dos competidores desse segmento. Eu coloquei aqui 4 possíveis competidores meus nesse segmento. Aqui eu quero te fazer uma recomendação. Coloque os competidores que você conhece, ou que a sua equipe, né? Se você tiver mais pessoas trabalhando com você, vale muito colocar elas junto contigo aqui nesse exercício, tá? Mas basicamente o que vocês conhecem, tá? De mercado. Então não precisa ficar procurando no Google todos os competidores do mercado, etc, etc, tá? A ideia aqui é criar uma lista de competidores que vocês conhecem, porque se você que está dentro do mercado não conhece a marca Z, cara, não se preocupa com isso, porque provavelmente outras pessoas também vão ter essa mesma dificuldade que você tem de conhecer a marca Z, tá bom? Então pega ali umas referências que você tem mais fáceis na cabeça e coloca aqui, tá? O terceiro passo é você conectar essas duas listas. Então você vai olhar para os argumentos e você vai ver se tem alguma dessas marcas que já comunica algum desses argumentos, tá? E aqui esse é um ponto super importante, tá? Essas marcas, elas precisam comunicar esse argumento, tá? Então se ela não comunica esse argumento, não necessariamente as pessoas entendem que esse é um ponto dela, tá? Pensa sempre nisso. Se a gente quer que as pessoas saibam de alguma coisa, a gente precisa falar para as pessoas, tá? Então, se a gente não fala como marca, as pessoas não necessariamente sabem. Então, eu fiz aqui uma ligação, tá? Entre essas duas listas. Aí a gente vai para o quarto passo, né? Você pega os argumentos que continuam disponíveis e você cria
uma lista diferente, tá bom? Então você tem uma lista aqui com os argumentos que nenhuma das marcas usa, beleza? E aí a gente vem para o quinto passo. Então você vai olhar para esses argumentos aqui e você vai ver o que faz mais sentido, né? Ou você, ou sua equipe, que faz mais sentido para o seu negócio. E aí você vai passar por um testezinho aqui, tá? Esse teste ele tem como principal função validar se esse argumento é de fato um argumento forte ou se ele pode ser uma pegadinha, né? Como preço, como qualidade e coisas nesse sentido. Então, essa lista de perguntas aqui, que são 5 perguntas, elas vão ajudar a validar isso, tá? A ideia aqui também é que você não faça o teste com todos, tá? Então você escolhe o que faz mais sentido para você e aí você faz o teste. Se ele passar nesse teste, show. Se ele não passar, você pega o próximo que faz mais sentido e aí vai indo até encontrar alguma coisa para vocês, tá? Então eu fiz aqui uma simulação. Eu coloquei aqui com o argumento câmeras, ter câmera para poder monitorar o meu doguinho, tá bom? E aí eu começo a me perguntar. Primeira pergunta é, isso tem conexão com o que a gente acredita? Né? Então a gente volta aqui para aquele mergulho dentro da nossa essência, que a gente já falou no começo desse módulo, e pensa, isso é autêntico com o que a gente fala? Né? A gente realmente acredita nesse caminho aqui de ter câmeras e tal? Então vamos imaginar que a gente acredita, porque a gente tem como um dos principais pontos, né, a transparência e coisas nesse sentido. Então, beleza, a gente passou pela primeira pergunta. Segunda pergunta é se existe esse ponto no meu negócio, né? Porque lembra que a gente fez uma lista geral, não necessariamente olhando para o seu negócio. Se existe ou se é facilmente adaptável, tá? Então, porque às vezes você não tem isso necessariamente no seu negócio, mas é uma coisa que você consegue ajustar rápido, você consegue implementar ela com velocidade, tá? Então vamos imaginar aqui nesse caso que meu hotel não tem câmeras, mas é uma coisa que eu consigo implementar. Eu consigo, talvez, em 1 semana, 2 semanas, implementar um sistema de câmeras e tal. Obviamente eu tenho investimento para isso, mas vamos fingir que eu tenho dinheiro e consigo fazer isso acontecer, tá bom? Então, beleza, sim. Terceiro, o meu cliente enxerga isso como diferenciação. Então, se você já tem um negócio rodando, você vai precisar questionar esse ponto, porque você já tem clientes, né? Você já tem pessoas que compram de você. Então, você precisa entender se as pessoas que acreditam já no seu trabalho, se elas veem isso como um ponto de diferenciação. Se você não tem um negócio, você obviamente pode supor até certo ponto isso, ou então conversa com pessoas que compram desse negócio. Então, tipo, outros donos de cachorro que já deixam seus cachorros dentro de hotéis e conversa com eles. Pô, isso aqui faz sentido para você? Isso de fato é um argumento de diferenciação? E valida esse ponto. Vamos imaginar que sim, isso aqui é um argumento de diferenciação para o público. E aí a gente vem para a quarta pergunta, né? A quarta pergunta é a gente saber se tem alguém com uma diferenciação oposta. O que é isso, Yuri? Né? Se não tiver ninguém com uma diferenciação oposta, a sua diferenciação ela não é tão forte assim, né? Você pensa que você só é diferente, então você só consegue um ponto de diferenciação se alguém é o contrário. Porque senão você é igual a todo mundo e você não tem um ponto de diferenciação tão forte. Então, vamos imaginar que em um mercado super sério, tá? Você está dentro de um mercado super sério. Ser divertido, nesse caso, é um ponto de diferenciação. Ele te diferencia do mercado super sério. Então, imagina... Não estou falando para fazer isso, hein, gente? Só estou colocando aqui como exemplo. Mas imagina no mercado de direito, de escritório de advocacia. Existe um perfil sério. Então, se você é mais divertido, isso te diferencia dos outros, tá bom? Obviamente, você tem que passar por todo esse teste aqui, mas é só para vocês entenderem. Agora, se você está dentro de um mercado que já é super informal, ser divertido talvez não seja diferenciação nenhuma. Então, por isso que é importante essa pergunta aqui, tá bom? Vamos imaginar que aqui, olhando só esses exemplos que eu coloquei como diferenciação, tá? Isso não existe. Então, ninguém aqui fala que não tem câmera. Ninguém aqui chega e fala assim, olha, eu não tenho câmera, né? Você não vê o seu cachorro. Então, isso não... A resposta é não. Quando a resposta é não, a gente volta lá pro começo, tá bom? Então,
aqui a gente não tem um ponto de diferenciação definido. Daí, meu próximo ponto aqui que faz sentido para mim não é 24 horas, porque 24 horas eu nem tenho, é mais difícil talvez para eu colocar. Eu nem acredito que um cachorro tenha que ficar 24 horas, sei lá, longe do seu dono, um exemplo. Então eu vou testar aqui um outro ponto de diferenciação, que é a especialização de galgos, tá? E eu faço de novo todas as perguntas. Isso tem conexão com o que a gente acredita? Pô, isso tem. Eu sou dono de um galgo. Vamos imaginar que é meu hotel aqui. Pô, eu sou dono de um galgo. Então, isso faz total sentido pra mim. Acho que isso tem muito a ver com a minha essência. Eu gosto desse tipo de cachorro. Eu sou apaixonado por isso. Isso no meu negócio é facilmente adaptável ou existe isso? Puta, eu posso restringir. Vamos imaginar que eu não tinha. Posso restringir simplesmente para galgos. Ótimo. Meu cliente enxerga isso como diferenciação? Bom, enxerga. Porque tem ali uma série de pais de galgos, vamos dizer assim, e mães de galgos, que enxergam isso como uma diferenciação. Pô, ele tem uma série de particularidades, né? Então, se alguém é especializado nisso, pô, que demais. Isso é uma coisa diferente para mim. E a gente vem para a quarta pergunta, né? Tem alguém com diferenciação oposta? E nesse caso aqui é sim. Olha ali na lista de argumentos de diferenciação. Tem um argumento que é todas as raças. Então, quando a gente olha para especialização em galgos, existe alguém que está falando exatamente o contrário, que é todo mundo aqui é aceito. Então, exatamente por isso a resposta aqui é sim, tá? E a última pergunta, que é se ela limita e guia as decisões do meu negócio. Se um posicionamento ele deixa você fazer tudo, ele não é um posicionamento forte. O posicionamento, ele precisa dizer não para algumas coisas, né? Ele precisa te obrigar a tomar decisões, tá? Porque senão ele não é um posicionamento forte. Então imagina que isso não me guia, né? Aqui. Isso não pode ser um bom argumento. Se eu posso fazer tudo, quer dizer que eu posso em 1 segundo sair do meu posicionamento, tá? Então, nesse caso aqui, ele guia as decisões do meu negócio, né? Então, quer dizer que quando eu for, por exemplo, construir uma jaulinha, sei lá ou construir... Melhor, quando eu for fazer um lugar para eles comerem, o galgo é um cachorro super alto. Então, ele precisa comer longe do chão, porque senão é muito difícil para ele comer. Então, isso guia as decisões, né? Então, eu preciso adaptar coisas, isso guia uma série de decisões. Então, um outro exemplo, vem alguém e fala, pô, eu quero deixar aqui meu pug. A sua resposta é não. Então, isso te posiciona, isso te faz dizer não para as pessoas. Então, nesse caso aqui é um sim, então a gente tem um bom argumento. Ótimo, eu tenho um bom argumento. Meu argumento de diferenciação nesse mercado, nesse cenário que eu trouxe aqui, é que a gente é especializado em galgo, tá? Então é super relevante entender, né, que esse posicionamento que a gente está falando ele é baseado nessa diferenciação que a gente acabou de encontrar, tá? E de novo, posicionar é fazer escolhas. E essas escolhas elas vão te aproximar de algumas pessoas e vão te afastar de outras pessoas. Então aqui a gente está de novo trazendo quase que a mesma lógica da segmentação. Então lá na segmentação você diz sim e se aproxima de um mercado, em contrapartida você abre mão de outro, né? E aí naquele momento você consegue entregar mais valor para um grupo de pessoas. Então vamos imaginar que agora você tem um fator de diferenciação, tá? E ele faz exatamente a mesma coisa, beleza? Legal, Yuri, eu tenho um fator de diferenciação. O que eu faço com isso agora? Então calma, que a gente vai chegar lá, tá? Depois desse fator de diferenciação, que é o nosso ponto de diferenciação, eu gosto de criar uma declaração de marca. Essa declaração, ela serve para mim como um guia de ação, tá? Eu vou colocar um modelinho aqui para você, para facilitar. Esse módulo eu estou muito bonzinho, estou dando vários modelinhos para você. E esse modelo é um modelo desenvolvido por um cara que chama-se Marco De Veglia, que é italiano. Ele é uma grande referência italiana na parte de posicionamento de marca. E eu gosto muito desse modelo pela simplicidade dele, tá?
Ele basicamente tem a seguinte lógica. Você primeiro comunica a sua marca, depois você comunica o que é o produto ou o que você faz, né, para um mercado, e depois você comunica a ideia de diferenciação, tá bom? Esse não é o único modelo do mundo, tá? Mas eu gosto dele, eu acho que ele serve como uma ótima base, por isso que eu decidi trazer para cá, tá? Esse é o modelinho, ele também está aqui para download, para você depois praticar, tá? Então, basicamente, ele é uma frase. Uma frase, tá? Uma frase grande, mas uma frase. Que você vai preencher esses campos que estão disponíveis. Então, qual o nome da sua marca? O que a marca é, ou em qual mercado atua, né? Que você coloca a ideia de diferenciação, e aí você coloca, enquanto os competidores fazem alguma coisa, nós fazemos outra coisa. E aí isso para os consumidores significa X, tá? Esse é o modelinho. Vamos trazer para cá a Pousadog. Então eu já tenho ali a Pousadog e eu já sei que a diferenciação dela é especialização em galgos. Então a gente vai começar a preencher aqui. Então a Pousadog é um hotel para cachorros, que é o que ela faz, né, no mercado que ela atua, que é especializada em galgos, que aí é esse ponto de ideia de diferenciação que a gente já descobriu. E aí a gente começa a comparar, né? Então, enquanto os competidores cuidam de cachorros de todas as raças, nós cuidamos só de galgos. É óbvio, mas isso daqui é super poderoso, tá? E isso para os consumidores significa que a gente conhece melhor as necessidades da raça. Isso daqui é um modelo de declaração de marca. Então você tem uma frase, né, que ela vai guiar, vamos dizer assim, toda a parte de comunicação daqui para frente, em toda a parte de posicionamento daqui para frente. Então esse modelo ele transforma o seu posicionamento de marca em uma explicação simples e fácil de ser entendida, tá? Mas vale colocar aqui que apesar do modelo em si ser simples, né, não é fácil criar essa declaração, tá? Então não precisa se apressar, faz esse exercício, testa, fala com as pessoas, né, mostra para as pessoas, pega os feedbacks, até chegar num ponto que você encontra aqui e se fala, putz, isso daqui de fato mostra o que eu quero mostrar como posicionamento, tá bom? E aí, quando você tiver, né, esse seu posicionamento pronto, transformado na sua declaração de marca, você vai estar na frente de muitos dos seus competidores. Porque lembra que muita gente não tem isso daqui com clareza, tá? E lembra outra coisa, que isso é algo novo para essas pequenas empresas, então praticamente nenhuma tem isso bem desenvolvido. Isso realmente é algo fundamental, tá bom? Bom, beleza, Yuri. Já tenho aqui agora meu posicionamento, minha declaração de marca. O que eu faço com isso agora? Que é a grande pergunta, né? E o próximo passo? E o que você faz com isso agora é voltar lá para o mix de marketing, que a gente já falou, e você tem que olhar para esse mix e ver o que precisa ser adaptado, tá? Às vezes não tem muita adaptação, às vezes você muda o mix completo, principalmente de empresas que já existem, né? Que já estão em operação. Quando você tem um projeto novo, você tende a ter ainda muita abertura ou isso muito direcionado. Mas às vezes você já tem uma empresa, vamos imaginar que a Pousadog ela já existe e ela está mudando esse posicionamento dela. Então ela identificou um novo posicionamento que faz sentido para ela e ela vai mudar. Então ela vai ter que voltar lá para o mix, ela vai ter que rever qual é a coisa que eu coloco, né? Qual é o produto que eu coloco na troca, né? O que eu exijo das pessoas, né? Onde isso é realizado, como eu vou comunicar isso. Então tudo isso precisa ser revisto nesse ponto aqui, tá? Outra coisa é que isso vai facilitar para você bastante a declaração na criação de uma percepção única, né? Então lembra que a gente falou que marcas são percepções e que cada um tem uma percepção diferente. Quando você tem essa declaração clara, você consegue colaborar para que as pessoas tenham essa percepção muito parecida da sua marca, mesmo pessoas diferentes, tá? Então,
toda ação que você pensa, você sempre valida dentro disso, dentro da sua declaração, se ela faz sentido, tá bom? E aí, pra gente terminar aqui esse módulo, é a hora, obviamente, né, da prática. Então é hora da mão na massa. Qual é a mão na massa dessa vez, tá? Esses dois modelinhos que eu acabei de mostrar para vocês estão disponíveis aqui para download. Então eu quero que vocês baixem esses modelos, tá? E eu quero que você exercite isso, tá bom? Lembra que sempre quanto mais a gente praticar, mais a gente vai ter, né, esse pensamento estabelecido. Então eu queria te propor para fazer isso de pelo menos 2 marcas, tá? Você pode, por exemplo, pegar a sua marca ou a sua ideia de marca, tá? E eu quero que você também pegue uma outra marca independente para fazer esse exercício. Eu não quero que você pegue marcas grandes para fazer esse exercício, porque talvez seja muito claro ele e você não tenha que pensar muito, se provocar muito. Então eu quero marcas independentes. Então pega marcas que estão despontando, que para você faz sentido, que você gosta, mas que não são grandes marcas, né? Então às vezes, sei lá, um negócio local, às vezes um negócio online que você segue e gosta, faz isso, tá? Então pelo menos duas práticas aqui que eu acho que vão te ajudar a entender. E você vai fazer essa declaração também, tá? Mesmo dessa outra marca. A ideia aqui não é que você acerte o que a marca tem, mas que você pratique isso e para que você tenha essa visão. Claro que a gente não tem todas as informações sobre essa outra marca. A gente não sabe talvez 100% da essência dessa marca. Mas tenta fazer isso com base no seu entendimento, tá bom? E aí, depois que você fazer isso, é hora de destravar um pouco esse caminho, encontrando o seu jeito de fazer. E a gente vai falar um pouco sobre isso no próximo módulo.